Olá, irmãos e amigos. Eu passei a semana deslumbrada em Israel. Eu estava aqui só de corpo presente, porque em espírito, em mente, em coração, eu estava em Israel, assistindo às profecias de Deus serem cumpridas após séculos. Aqui estou eu vestida como judia, tá vendo? Com a menorá dos judeus, para estudarmos a criação do país Israel por milagre de Deus. Então, como Deus agiu durante toda essa criação de Israel, assim como Deus agiu em toda a história de Israel, nós vamos começar com uma música de louvor à grandeza do nosso Deus. Meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o nosso Deus, de geração em geração. Muito bem, nós vamos ver hoje exatamente
as profecias de 3.000 anos sendo cumpridas. Lembra que eu falei na aula passada que entrou a era da igreja depois da destruição de Jerusalém e os judeus foram postos meio à parte no plano de Deus. Agora, com o retorno dos judeus para Israel, nós temos novamente Deus tratando com cristãos e judeus. Na próxima aula, nós vamos ver que após o arrebatamento da igreja, vão ficar os judeus, e Deus tratará especificamente com os judeus na última semana de Daniel. Deus é assombroso, os seus planos são eternos, não há diferença de séculos. 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Deus é eterno e os planos dele são eternos também. Então, nós vamos ver o que Malaquias profetizou, não é? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, ó filhos de Jacó, lembra, Jacó representava os rebeldes, os dúbios na fé, ora crê, ora não crê, né? Como o patriarca até ser chamado Israel, mas vocês não serão consumidos, há um plano eterno para vocês. Então, Deus está à frente do retorno dos judeus a Israel e da recriação do Estado. Há muitas profecias já cumpridas e quanto mais elas são cumpridas, mais estão gritando para o mundo. O tempo da segunda vinda de Cristo está próximo. A recriação de Israel, em 1947, pela ONU, iniciou o cumprimento das profecias da segunda vinda. Deus tem um tempo de aviso. Lembra, para destruir o mundo com Noé, no dilúvio, Noé levou 120 anos, todo mundo zombando dele e ele obedecendo e construindo a arca. Quando o povo descobriu que ia haver mesmo o dilúvio, era tarde demais. Então, quando foi a destruição de Jerusalém, nós já vimos, foram 200 anos de aviso e o pessoal não levou a sério, não se arrependeu. Desde que Israel voltou para o seu país, reconstruiu, começou o relógio segunda vinda. Quantos anos de aviso haverá? Não sei, mas Deus está sacudindo o planeta Terra com terremotos, pestes, maremotos, vulcões, numa proporção imensa, nunca vista antes. São avisos. Breve Jesus voltará. Arrependam-se. Este curso é um alerta de Deus para quem quiser ouvir. Deus está alertando. Breve Jesus voltará e será tarde demais. Na primeira aula, lembra, estudamos as profecias de Isaías 61 com Lucas 4. E nós vimos que o verso 1 até a metade do verso 2 já foi cumprido quando Jesus voltou, quando Jesus veio pela primeira vez. Jesus mesmo avisou, hoje se cumpriu. Pronto, eu nasci, eu vim para isso. Hoje nós vamos ver, alguém tem que ler isso, o cumprimento das profecias dos versos 4 e 5 na recriação de Israel e as promessas feitas por Deus a Abraão em Gênesis 15, 5 a 7, 18 e 17, 7 e 8. Então, vamos ver. Isaías profetiza no verso 4 do capítulo 61 da primeira aula. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração.
Esta promessa teve seu primeiro cumprimento quando os judeus voltaram da Babilônia e com Esdras e Neemias reconstruíram Jerusalém. Agora nós temos o segundo cumprimento da mesma profecia. A partir do século XIX, do fim, os judeus começaram a retornar. Não vamos ler esses textos de Isaías abaixo hoje, mas eu recomendo que cada um leia na sua Bíblia. É muito importante ler na Bíblia as profecias de Deus e ver o maravilhoso cumprimento e ficar deslumbrado como eu. Então, nós temos aqui que Israel transformou o deserto num jardim. E nós vemos a cidade de Tel Aviv, capital de Israel, até que os judeus consigam que Jerusalém seja efetiva capital de Israel, não é? Cidades maravilhosas que os judeus reconstruíram. A agricultura irrigada como nunca se viu no mundo. Água do mar sendo dessalinizada para a lavoura. Uma tecnologia incrível, uma inteligência incrível. Nós temos aqui que Deus nos desafia em Isaías, em Mateus, em Lucas e novamente em Isaías e Jeremias, não é? Então, vamos ver agora Lucas 21, 11, a profecia em Lucas, que é equivalente a Mateus 24, 32. Lucas 21, 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. E depois nós vemos aqui ainda em Lucas 21, 11, nós temos a partir do versículo 29. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Vocês viram? Deus avisou. Está próximo o reino de Deus. E esses textos todos de Isaías mostram que Deus previu que eles voltariam, reconstruiriam as cidades, transformariam o deserto num jardim. Jeremias 31 também. Não vamos ler agora, mas Deus está avisando, inclusive que ele vai fazer nova aliança com Israel, quando os judeus retornarem e reconstruírem o país que Deus prometeu a Abraão. O movimento sionista, retorno a Sião, Jerusalém, não é Sião, começou no fim do século XIX, incentivando os judeus perseguidos por toda a Europa. E o lema era, ano que vem em Jerusalém. Isso acalentava o sonho de voltar e reconstruir Israel. Era Deus colocando esse desejo no seu povo. E os pogroms, que era uma perseguição implacável na Rússia, expulsou os judeus da Rússia e eles viajavam com pouca roupa, pouco dinheiro, mas com a sua vasta cultura e seus livros para Sião, a terra prometida. Gente, os judeus, durante toda a Idade Média, durante o início da Idade Moderna, na Europa, tornaram-se cientistas, professores nas principais universidades europeias e alavancaram o progresso da ciência. Até hoje, os maiores ganhadores de prêmio Nobel, sejam de que país forem, são judeus.
Os judeus sempre gostaram de estudar. Eles faziam de tudo, eles passavam fome, mas eles queriam estudar, fazer faculdade e se tornarem professores. Também eram grandes músicos, fundaram orquestras, compuseram músicas para Broadway, o centro teatral e musical de Nova York, criaram musicais em Hollywood, nos filmes. As músicas mais premiadas com Oscars são dos judeus. É impressionante, mas isso gera inveja, gente, gera inveja. Quem não quer trabalhar tanto, se esforçar tanto, tem inveja de quem progride, mas não quer ver o esforço para chegar lá, mas tem inveja. Peças de teatro, quadros e o filme O Violinista no Telhado são peças de teatro da Broadway sobre o violinista no telhado, ilustram a terrível realidade da perseguição dos pogroms na Rússia. Então, nós vemos esse violinista, gente, isso é célebre, ganhou prêmios, tanto musical, quanto filme, quanto o quadro, O Violinista no Telhado, uma série de quadros de Chagall, um pintor russo. Ele pintou a tristeza das cidades destruídas pelo pogrom na Rússia. Então, o violinista está acima dos telhados, as cidades estão sendo arrasadas, queimadas, e o povo judeu canta na esperança de voltar a Israel. Ai de mim se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Então, o povo judeu estava acima dessa tragédia que eles sofriam, sonhando com Eretz Israel. Vamos reconstruir o nosso país. Lembra que a gente já estudou isso? O Império Muçulmano, chamado Otomano ou Turco, conquistou a Europa, não é? Acabou com o Império Romano do Oriente, com a queda de Constantinopla, obrigou os portugueses a descobrirem um caminho marítimo para as Índias, atrás das especiarias, motivou as grandes navegações e tudo mais, porque eles iam conquistando e matando em nome de Alá, fazendo uma destruição danada por séculos. Aí chegou o fim do século XIX, e o Império Otomano estava ruindo em todas as frentes na Europa, na África, etc. E na Palestina eles matavam os cristãos e os judeus remanescentes sem piedade, porque só queriam muçulmanos lá. E os judeus estavam voltando em número cada vez maior para Israel e, aconselhados por Davi Ben-Gurion, que depois se tornaria primeiro-ministro, eles se uniram aos ingleses na Primeira Guerra. Foram lutar contra os turcos na Primeira Guerra. Acabou o Império Otomano na Primeira Guerra. E eles esperavam, com esse apoio aos ingleses que cuidavam daquela região, apoio para a recriação do Estado de Israel. A Inglaterra prometeu apoio aos judeus, mas também apoiava os árabes por causa do petróleo. O deus Mamon manda, governa. Entre a Primeira e a Segunda Grande Guerras, continuou o êxodo dos judeus da Europa para Israel, e eles fundaram os kibbutz. Eram assentamentos agrícolas comunitários, como nós vemos na foto em preto e branco, eles trabalhando juntos na lavoura. Homens, mulheres, crianças, velhos, cada um fazia o que podia, porque eles eram extremamente pobres, eles deixaram tudo na Europa, suas casas boas, seu conforto, seu dinheiro, ficou tudo na Europa. Eles chegaram praticamente com uma malinha, livros, pouquíssimas roupas e só. Então, eles queriam estudar e trabalhar ao mesmo tempo
para reconstruir o país, eles não mediam esforços. E naquela época, conforme historiadores que eu consultei, eles queriam a paz com os palestinos. Eles queriam dividir a terra pacificamente com os palestinos, mas eles eram atacados sem trégua. Aí surgiram os combatentes do Haganah. O Haganah eram jovens que estavam vindo, no êxodo europeu, sabiam alguma coisa de armas e treinaram e formaram um exército informal do povo para trabalhar, mas estar na defesa de Israel. Lembra os dias de Neemias, em que eles reerguiam a cidade com a espada numa mão e a pá de pedreiro na outra? Então, lembra mais ou menos os dias de Neemias. Depois da Segunda Guerra, gente, o povo estava com uma crise de consciência. Todo mundo se sentiu culpado dos horrores do Holocausto. Porque as fofocas corriam o mundo. Todo mundo meio que sabia o que estava acontecendo na Alemanha, mas fechava os olhos. São eles lá, eu estou aqui, bem longe, não tenho nada a ver com aquela tragédia. Os próprios alemães fechavam os olhos e os judeus iam sendo mortos aos milhares. Todo mundo fechou os olhos. Agora a consciência doeu. Gente, foi trágico demais e eu não fiz nada, eu fui cúmplice nessa mortandade infinita. Então, eles deixaram os judeus voltarem para Israel e eles diziam, cantando, reclamando, anunciando, esta terra é minha, Deus deu esta terra para mim. Tinha uma música famosíssima na época, composta por um judeu. E cobravam a herança que Deus deu a Abraão. Cobravam. Eu sou filho de Isaque, eu sou descendente de Israel. Deus deu esta terra para mim e não para Ismael, o filho de Agar, não é? O filho que originou os árabes. Fato único na história, o mundo concordou com a criação de um país 1.800 anos depois de ser aniquilado. Porque outro fato único na história, os judeus nunca deixaram de ser judeus. Nunca. Então, cadê o povo romano? Ninguém sabe. Cadê aqueles impérios todos que a gente estudou na estátua, aqueles magníficos impérios? Ninguém sabe, ninguém viu, foi soterrado nas areias. Os judeus não. Os judeus continuaram um povo, único povo. Fato único na história. O Brasil é uma miscelânea de povos. A Alemanha é uma miscelânea de povos. O judeu não, é raça pura, desde Abraão. É inacreditável. Dispersos pelo mundo inteiro, mantiveram a sua raça e a sua tradição. A ONU dividiu os palestinos dividiu a Palestina entre judeus e palestinos, mas era uma tripinha de terra Israel era uma tripinha de terra, mas o ódio continuou. Os árabes não queriam nenhum judeu lá, nenhum. E quando foi criado, em 48, em maio, o Estado de Israel, e o povo dançava nas ruas comemorando finalmente o nosso país, eles foram atacados por todos os lados na mesma noite. Um país sem armas, com pouca gente, uma tripinha de terra, cercado de inimigos por todos os lados. A Guerra de Independência de Israel durou de maio de 48 a março de 49. Ben-Gurion era o primeiro-ministro recém-empossado.
E quem defendeu Israel foi principalmente o Haganá, que foi crescendo com jovens judeus do mundo inteiro que chegaram para defender a sua terra. Eles não nasceram lá, mas como eram descendentes de Abraão, era a sua terra. E os oficiais árabes relataram que viram Deus formando exércitos vestidos de branco e recuaram. Deus deu a terra de Israel de volta para eles, como prometeu a Abraão. Então, nós temos aqui Zacarias falando. Leia bem alto, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Você fica muito longe, você tem que ir mais pra... Os judeus, só por tradição, que não liam nem obedeciam à Torá, vendo os milagres de Deus, se tornaram fiéis, voltaram a serem judeus de verdade. E o minúsculo Israel, usando armas antigas da Segunda Guerra, derrotou a coalizão árabe de 5 países. E o mundo assistiu atônito à inacreditável vitória. Israel existe, tem que respeitar. A partilha da ONU destinou a Israel apenas uma mísera faixa de terra, a maioria ficava no deserto. Após a guerra dos 6 dias, Israel ficou com 20 mil quilômetros de terra. O Egito apossou-se de Gaza. Então, em vez de deixar os palestinos lá, o Egito abocanhou. E a Jordânia apossou-se de Jerusalém e da Judéia, desalojando os palestinos. Então, quem tirou os palestinos de lá foram os árabes, não foram os judeus. Todo mundo ensina errado. Eu fiz uma extensa pesquisa. E daí Jerusalém foi dividida. Os jordanianos ficaram com a parte oriental, a cidade velha, com os monumentos antigos, e os israelenses com a parte ocidental. Nós temos aqui os vários mapas de Israel. Vocês veem que quando os judeus começaram a voltar para Israel, eram umas tripinhas, ali vocês estão vendo umas tripinhas marronzinhas, eram os kibbutz, as cidadezinhas que os judeus estavam construindo na miséria. Quase nada, insignificante. Depois, quando a ONU dividiu em 47, olha Israel aí em bege. Também o deserto do Negueb embaixo, uma tripinha junto do mar Mediterrâneo e outra tripinha em cima na Galileia. Quase nada. Cercado de árabes por todos os lados. Depois da guerra dos 6 dias, Israel reconquistou Jerusalém, reconquistou Gaza, que depois ficou para os palestinos, e conseguiu uma terra um pouco maior. Depois nós vemos Israel cada vez maior, porque cada vez que os árabes faziam guerra, Deus virava o jogo e conquistava mais territórios árabes. Agora, quem desalojava os palestinos eram os árabes e não os judeus. Interessava os árabes manterem os palestinos pobres e sem terra, pois assim pagavam jovens revoltados e pobres para serem homens bombas contra os judeus, para lutarem contra os judeus, para viverem batalhando por terra contra os judeus.
Mas a culpa era dos árabes, mas os árabes, em vez de terra, só davam armas aos palestinos. Quando a Jordânia conquistou Jerusalém, expulsou os judeus de suas casas, e essas casas eram dos judeus, eles pagaram por essas casas desde o fim do século XIX, iniciozinho do século XX, antes da independência. Mas agora os jordanianos conquistaram Jerusalém, expulsaram os judeus que agora estão cobrando, eu quero de volta as minhas casas que eu paguei. Na Guerra de Suez, do Canal de Suez, o coronel Nasser derrubou o rei Farouk, acabou com a monarquia, e ele pretendia construir uma mega barragem Assuã, bem grande, no rio Nilo. E pressionou os ingleses, franceses, que construíram e controlavam o Canal de Suez, a oferecerem dinheiro para Assuã, e eles negaram. Então, Nasser, de raiva, nacionalizou o Canal de Suez. Vocês não mandam mais aqui, caiam fora. Vocês construíram, tudo bem, muito bem, tchau. Nasser fundou o panarabismo, do qual, naturalmente, ele era o líder. Fechou a passagem de navios, nós vamos ver no mapa, para o porto de Eilat, e também a passagem de navios franceses e ingleses. Ele tinha raiva desse povo, embora devesse muito, e gerou a guerra. Nasser, com a sua oratória belicosa, eu sou o tal, vamos à guerra, unificou todos os árabes contra Israel, jurando aniquilar, varrer os judeus do mapa. De uma vez, não sobrar nenhum. Os palestinos criaram a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, e com armas que os árabes forneciam. Não davam terras, nem comida, nem remédio, mas armas, de monte. Na Guerra dos 6 Dias, nós temos o contexto bíblico aqui, não é? Das promessas de Deus. Gênesis 12, 3. E os anos de vida de Ismael, pai dos árabes, foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Deus prometeu a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis 12, 3. Então vocês veem que os árabes sempre moraram fronteiro aos judeus, mas nunca se deram bem. Eles falam uma língua muito parecida, eles têm a mesma escrita, eles usam o mesmo alfabeto, a mesma saudação shalom, mas eles são inimigos íntimos desde sempre. Disse o Senhor a Isaque: não desças ao Egito, que Deus prometeu a Abraão, pai de Isaque. Agora repete a promessa a Isaque. Fica na terra que eu te disser, habita nela, Canaã, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti, Isaque, e à tua descendência, os israelitas, darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas no céu, como as areias no mar, e darei essas terras. É promessa eterna de Deus. Ele castigou, como a gente já viu, com o exílio, mas ele abençoou com o retorno dos judeus para a sua terra. Israel lembrou-se do Deus de Moisés. Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver.
E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitará contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então nós vemos que se repetiu essa cena quando Moisés libertou no Êxodo o povo da escravidão. Se repetiu quando o Egito atacou Israel na Guerra dos 6 Dias. Em Gênesis 14, 25, lembra os tanques egípcios atolados no deserto do Sinai. E repetiu. Lá ficaram os tanques egípcios atolados aos montes no deserto do Sinai. Até hoje tem restos de tanques egípcios lá da Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias lembra a batalha do gigante Golias contra o menino Davi. Davi era um adolescente, 15, 16 anos, magro, sem apoio, sozinho. Agora, esse Davi da Guerra dos 6 Dias tinha algumas armas antigas. E o Davi, lá da época da criação de Israel, tinha uma pedra e uma funda. Mas em nome de Deus, ele derrotou Golias e os filisteus. E agora nós temos uma coalizão espantosa do Egito, da Síria, da Jordânia, do Iraque, da Argélia, do Sudão, do Kuwait, da Arábia Saudita, que os russos colocaram que tinha de mais moderno, de tanques, aviões, obuses, fuzis, metralhadoras. Os obuses é para furar tanque, fazer explodir tanque. Como um minúsculo Estado, com poucas armas antigas, iria se defender de tão grande e poderoso exército? Impossível, impossível. Nós temos aqui um mapa que mostra mais ou menos isso. Então, o Egito dominava a península do Sinai, onde fica o monte onde eles receberam as 10 tábuas da lei, o Monte Sinai. Aí nós vemos na curvinha aqui do mapa, aqui em Israel, que ficava no deserto, lá embaixo o porto de Eilat, que era o porto dos judeus. E nós temos aqui, embaixo, na ponta do canal da Península do Sinai, ali na ponta, nós temos onde o Nasser fechou a travessia para entrar no Mar Vermelho. Ele fechou ali embaixo a travessia. E nós temos entre o Egito e a Península do Sinai, nós temos o Canal de Suez, não é? Então foi aí que se originou a guerra. Ele fechou essa navegação, ele fechou o acesso ao porto de Eilat e enviou um monte de tanques para a Península do Sinai, que era deles, que é só areia, né? Só deserto. 4 frentes de batalhas simultâneas contra o minúsculo Israel. O Egito com tanques no Sinai e soldados em Gaza. Lembra, eles eram donos de Gaza. A Jordânia, que era dona de Jerusalém, ataca a partir da Judéia e de Jerusalém Oriental. A Síria envia tanques a partir das colinas de Golã. E o Iraque envia aviões a partir de Bagdá. Gente, não dá. Impossível vencer. Mas daí, em 20 de maio, Nasser discursa super empolgado para um povo que estava delirando por sangue e dizia: mataremos os judeus, matem sem piedade, todos. Queimaremos Israel, pulverizaremos os judeus. Não vão mais existir no mapa do mundo. E daí bloqueou o estreito, impediu o funcionamento do porto de Eilat. Os russos, que armavam todo esse povo, fez uma treta, uma
artimanha de bastidores. Mentiu, dizendo para Nasser, que era presidente do Egito, que Israel iria atacar o Egito. Israel não estava nem aí, Israel nunca quis guerra, sempre quis construir seu país em paz. E na noite em que Israel estava festejando o aniversário da independência, com danças, festas, chegou a notícia de que o exército egípcio estava mobilizado para atacar. Em 28 de maio, Nasser pede para a ONU, que estava na Península do Sinai, separando o Egito de Israel, para não ter mais matança. Ele diz para a ONU, pode ir embora, não queremos vocês aqui. E a ONU foi embora com a sua tropa de paz, não é? E daí o primeiro-ministro de Israel, que era Yitzhak Rabin, declara que Israel se defenderá e convoca os reservistas. O povo inteiro de Israel é reservista. Todo mundo aprende a atirar, a se defender. Em 30 de maio, o rei Hussein da Jordânia faz aliança com Nasser para atacar. Em 1º de junho, Moshe Dayan, que é o maior general de Israel naquela época, assume o Ministério da Defesa e no dia 5, os aviões de Israel voam baixinho para fugir do radar e atacam a Força Aérea Egípcia ainda no solo, ao nascer do sol. Não deixam eles levantarem voo, que eles estavam prontos para levantar voo e atacar Israel. Acabou. A Força Aérea do Egito acabou ali. E cada tanque israelense enfrenta no Sinai 3 tanques egípcios e vence. Mas olha como a mentira, Satanás usa mentira como arma. Nós vemos hoje no Brasil como mentem, nos Estados Unidos mentem, em tudo quanto é lugar. Então, eles perdem os aviões, os aeroportos, perdem o Sinai, porque os tanques egípcios são massacrados, mas Nasser faz uma festa imensa no Cairo e convoca o povo para festejar a vitória. Que vitória! Eles perderam até ali. E todo mundo acredita, porque Israel, fecha a boca. A Jordânia invade Jerusalém Ocidental, porque lá tinha Oriental. Aí o Moshe Dayan envia paraquedistas para Jerusalém, porque não tinha mais soldado, eram muitas frontes de batalha. Envia paraquedistas. Gente, é uma batalha insana. Rua a rua, casa a casa. Até que, de 6 para 7 de junho, silêncio. Os jordanianos não atacam. E daí, no amanhecer do dia 7, espanto. Os judeus chegam correndo ao Muro das Lamentações, que é a base do templo, de Israel, o templo do Senhor. Os judeus chegam lá correndo, não tem ninguém, não tem tiro. Eles choram, eles cantam, eles rezam, eles não sabem o que falar, eles estão explodindo de felicidade. E louvam ao Senhor. E assim, inventam uma música sobre a Jerusalém dourada. A Jerusalém dourada, cheia de luz e de anjos cantando. E todo o exército sai cantando essa nova música pela retomada de Jerusalém, dos lugares sagrados dos judeus. Depois, todos ficaram sabendo que os oficiais jordanianos fugiram, deixando todas as armas para trás, assombrados por um exército de anjos vestidos de branco. Deus salva o seu povo de novo. Na aula passada eu comentei por cima, mandei ler, pedi que lessem, a história de 2 Reis, de Eliseu, essa história incrível de Eliseu. Não dá tempo de lermos. Vocês leiam, por favor. Os sírios, de novo os sírios, cercaram Israel,
todo mundo em Israel estava morrendo de fome e Eliseu disse: vai chover trigo, o trigo vai ser baratíssimo. E não acreditaram, é claro, pois estavam morrendo de fome. Naquela noite, 3 leprosos judeus foram ao arraial dos sírios, porque eles estavam morrendo de fome, e disseram: é mais rápido morrer pela espada dos sírios. Estava tudo deserto. O exército sírio tinha ido embora e deixado tudo para trás. Depois se descobriu, pelas informações na Síria, não é? Lembra que eles tinham tudo escrito, que teve uma infestação de ratos terrível naquela noite, e eles fugiram. E Israel teve trigo em abundância. Isso se deu 1000 anos antes de Cristo, com Eliseu. E agora nós temos de novo a mesma cena. Em 9 de junho, os sírios atacam pelo norte, na Galileia, as colinas de Golã. Gente, as colinas de Golã são a divisa entre Israel e a Síria, e o Iraque ao norte, mais ao norte. Mas quem domina as colinas domina Israel. Bem, a esmagadora maioria dos tanques sírios contra meia dúzia de tanques de Israel. E eles avançam assim, felizes, nada os impede. Eles querem atravessar o Rio Jordão e varrer Israel do mapa. Mas as pontes velhas do Rio Jordão cedem ao peso dos tanques. Eles afundam no rio ou ficam presos nas areias e são facilmente vencidos por uma meia dúzia de tanques. E novamente os anjos defendem Israel. Então nós temos aqui um mapa que mostra o Egito, o Sudão, a Etiópia, lá na África, a Arábia Saudita, o Iraque, a Turquia, a Síria, a Jordânia, em torno da tripinha roxinha de Israel. É impossível. Israel é um fato impossível. E lá está ele, cercado de árabes inimigos por todos os lados. E continua lá. Não varreram Israel do mapa. Em 10 de junho, a ONU exige que acabe a guerra, Israel assina a paz, devolve os milhares de prisioneiros que fez e disse que devolveria as terras conquistadas nessa guerra relâmpago em troca do reconhecimento e da paz. Mas os árabes repetem 3 nãos. Vamos ler todos juntos aqui para ficar bem forte os 3 nãos? Não ao reconhecimento de Israel, não à negociação de paz, não à paz. E acrescentam: morte aos judeus, aniquilação de Israel. Eles não aprendem, né? Nem com uma guerra vergonhosa em que eles perderam em 6 dias. Incrível. Aí a Rússia continua armando os árabes, os egípcios, armas cada vez mais modernas. E no dia do Yom Kippur, lembra, a gente viu na aula passada o Yom Kippur, lá em Levítico 16, do bode expiatório, lembra? É o dia mais sagrado dos judeus, é jejum total e absoluto. Até hoje Israel para, gente, não funciona rádio, nem TV, nem internet, nem o aeroporto funciona em Israel no dia do Yom Kippur. Está todo mundo rezando, pedindo perdão. E os árabes escolheram justo esse dia e atracaram em 3 frentes simultâneas: o Egito, a Jordânia e os sírios junto com o Iraque. Israel não estava esperando, não estava preparado. Eles estavam antes com os exércitos na fronteira. Israel queria atacar para se defender, mas o presidente dos Estados Unidos, que era Nixon, com seu representante Henry Kissinger, disseram para Israel: não ataquem,
Se vocês atacarem, o mundo inteiro ficará contra vocês. E amarrou a mão de Israel na defesa. Aí, nesse dia, o Egito enviou tanques russos que, com pontes móveis que os russos construíram, pena que eu não posso passar filme aqui, ainda não tenho essa tecnologia, as pontes iam se movendo mais para diante, era uma tecnologia fantástica, e os tanques atravessaram essas pontes móveis, flutuantes, o canal de Suez, invadiram o Monte Sinai. E os soldados invadiram em botes infláveis motorizados e destruíram, assim, rapidinho, toda a força defensiva de Israel a partir do Sinai, em horas. Ao norte, a Síria atravessou as colinas de Golã, eram 10 tanques russos para um tanque judeu. Parecia impossível Israel vencer. E o Iraque coroou com mísseis de longo alcance e aviões, tudo russo, para massacrar Israel. Aí se cumpriram as profecias de Joel 2, que vão ser lidas agora. Não, só eu fiz isso. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Vocês viram que assombroso? Se cumpriu essas profecias, gente. O povo inteiro de Israel, crianças, velhos, todo mundo se uniu ao exército e por 4 dias lutaram sem trégua, noite e dia. Aí, os Estados Unidos, que eram em parte culpados por esse desastre, enviaram navios, aviões, tanques e armas para os judeus. Judeu não queria soldado, só soldado judeu. E daí os judeus do mundo inteiro foram para Israel para ajudar o seu povo na defesa do seu país. E pela mão de Deus virou o jogo, aleluia, contra tudo e contra todos. E os anjos novamente intervieram, milagres aconteceram, e a maior batalha de tanques da história ficou na areia do deserto entre Israel e Bagdá. Os tanques se concentraram ali, os remanescentes, e houve uma batalha estrondosa. Até hoje tem tanque ali apodrecendo na areia.
restos de tanques. Israel venceu os tanques e levou até a batalha, até as portas de Bagdá. Aí retrocedeu. Porque não interessa para Israel conquistar os outros, ele quer defender o seu. Aí, depois do Yom Kippur, dessa guerra imensa, onde morreu muita gente, perderam-se milhões e milhões em dólares de armamentos que estão apodrecendo no deserto, que gente louca. Aí os árabes se unem para vingar os Estados Unidos que ajudaram Israel. Gente, ninguém ajudava Israel até essa data. Até essa data, Israel lutou sozinho. Agora, os Estados Unidos ajudaram com armas e aviões e tanques, mas nenhum soldado. Mas os árabes não gostaram e, como eles eram donos do petróleo, os Estados Unidos são movidos a gasolina, eles aumentaram o barril de 4,50 para $90 o barril. Gente, a economia no Brasil levou um baque imenso, a economia nos Estados Unidos, a economia na Europa, todo mundo ocidental ficou prejudicado com essa alta espantosa do preço do petróleo. Aí começaram a pensar no carro elétrico, a energia solar, essas coisas, não é? E Anwar Sadat, que então era presidente do Egito, concordou em reconhecer Israel como país em troca da devolução da península do Sinai. E daí Sadat e Menahem Begin, que era de Israel, selam um acordo de paz lá nos Estados Unidos, em Camp David, e 2 anos depois a Jordânia também faz um acordo de paz, reconhecendo Israel e recebendo de volta terras conquistadas. Então vocês veem que Israel está disposto a qualquer coisa pela paz, mas só esses 2 países concordaram em fazer acordos com Israel. Os outros continuaram, não é? Os outros continuaram. Eu vou continuar essa aula na próxima aula, mas eu queria ler alguns textos da Bíblia para vocês verem as profecias maravilhosas que se cumpriram aqui. Lê aí as suas rapidinho. Você está com o seu papel? Gênesis, né? Tem um papel para você. De Êxodo 14, 13 a 14. Esse já foi lido. É de Isaías. Isaías 12. Pensei que eu tivesse marcado. Não, estou tentando marcar agora. Lê a sua aí de Zacarias. Rapidinho. Lê as outras já. Zacarias 9 e 12, né? E serão como valentes, que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão como no seu nome, diz o Senhor. Isaías 11, 12. Levantará um estandarte para as nações, juntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Jeremias 16, 14 e 15. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel
da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. Ezequiel 39. Ezequiel 39, de 25 a 26. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. E Zacarias 10, 9. Esse é o livro. Valeu? Então vocês viram que espantosas profecias milenares se cumpriram neste retorno. Eu fico assombrada, deslumbrada. Eu preparo essas aulas, embora eu estude dias inteiros, sem parar, porque é material demais, e eu tenho que verificar tudo para ter certeza do que eu estou falando aqui. Tem muitas opiniões contraditórias, tem que ser filtradas, não é? Confirmadas. Tudo tem que ser muito bem comprovado. Gente, é empolgante demais isso. Como Deus cumpre as suas profecias. Então, as profecias daqui para frente, que nós vamos estudar a partir da próxima aula, elas serão cumpridas ao pé da letra como estas foram. É de arrepiar, é de se ajoelhar diante da grandeza desse Deus e de confiar nele, e de obedecer, e de se arrepender, e estar pronto para quando Jesus voltar e nós irmos todos juntos para o céu. Aleluia, Maranata, vem, Senhor Jesus. Até a próxima semana, com a graça de Deus.